Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos! Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem. Com a graça de Deus todos os dias, não é, minhas amigas? Que é assim mesmo. Minhas amigas, estamos no último de mês de junho, dia 30. Amanhã é dia 1 de julho. E não sei, minhas amigas, se é amanhã, que é feriado no Canadá, se é no dia 4 de julho. Eu penso que é no dia 4 de julho, não sei. Eu faço confusão, sabem? Com o dia 1, com o dia 4. Mas pronto. Vamos falar aqui de São Miguel. O tempo está nublado, não está igual a ontem. Mas da manhã, acho que meio da manhã, quando eu acordei, e vi ali o nascer de sol, estava tão vermelho, e disse assim, que dia que vai fazer hoje? Que dia de calor que vai fazer hoje? Olha, o tempo está sombrio, até pode ser que o sol ainda venha, mas está fechadinho de cinzento, está fresquinho, tricando a língua, está fresquinho. Fui, aproveitei e tomei um banhinho, para refrescar mais ainda. Vocês sabem que agora eu estou tomando conta do Joe, veio contar acerca de ontem. Correu tudo bem, é um excelente menino. Mamãe Teodora, pronto, às vezes calhava dela, às vezes chorava, vocês viam nos vídeos, mas os bebés é assim, não é? Sempre choram por alguma coisa, ou por calor, ou por sono. As fraldinhas a gente sempre muda, nunca deixa assim muito encharcadinho, são tratadinhos como deve ser, e pronto. E é assim, a gente tem que ajudar os nossos filhos, não é, minhas amigas, porque pronto, para deixar em pré, em creches e isso tudo, não há necessidade, porque eu também ia dificultar, porque a Rita, vocês sabem, tem o transporte, mas é da sogra, não é? E ela não, para não ir para um lado e para o outro, e assim, olha, eu fico, passa-se no instante. A Teodora também, olha, foi rápido, já tem 3 anos. Há uma criança que a tem, ela fica no sofá que a tenha, ela fica às vezes vendo o YouTube Kids, que se mete para não ir para os sítios. Ela fica ali, briga com a Alice também agora está em casa, mas mesmo que não esteja, ela fica ali sentadinha. Olha, passou-se o dia, passou-se, já hoje é terça-feira, e assim vai. Agora, esse próximo fim de semana, eu acho que a gente não vai sair, mas para o 8 talvez a gente vai, vamos ver se a gente também começa a sair, agora ao sábado ou ao domingo, para depender de tudo, não é? Para a gente também ir grelhando algumas coisas e saboreando o verão, aproveitar o verão, porque a gente sabe que o verão no instante, olha, a gente já vai para julho, minhas amigas, para julho, já para o mês que vem, para os fins de agosto, a gente já vai começar a notar nos dias à tarde, já faz assim fins de agosto, começa logo ali os dias, já não é assim tão claro, já à noite ainda fica, mas não é tanto, que é como janeiro, muda sempre. Enfim, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Bora lá. Minhas amigas, eu tenho aqui um testemunho, eu não vou contar ainda, mas é para lembrar que eu tenho aqui um testemunho sobre mim, que depois de mais para a frente eu vou contar a vocês. Ainda está muito fresquinho essas coisinhas, essas experiências que eu estou fazendo comigo própria, mas depois mais para a frente eu vou contar aqui como é que foi, como é que as coisas se tornaram, o porquê, sabem, muita coisa específica. Vai ser um vídeo muito emotivo para mim, e ainda não estou preparada ainda para falar, porque está tudo assim muito recente, sabem? E então é uma novidade assim, uma novidade bombástica, porque vai mexer muito com os meus sentimentos, vai incluir outras pessoas, sabem? É uma mistura de sentimentos, é uma mistura pela qual vocês vão saber que não é só vocês que passem, e então vocês,
para quem está aqui há mais tempo, já me conhece e sabe da maneira que eu falo, que eu penso, da maneira que eu sou, sabe? Enfim, depois, quando começassem eu a ver certas coisas, depois eu falo aqui, de repente daqui a um mês, talvez daqui a um mês, eu já esteja assim preparada para falar aqui alguma coisa com vocês. É isso. Minhas amigas, em questão de almoço, daqui a bocadinho a Rita está aí, que ela vem quando for umas 8 horas, 8h10 por aí, trazer os meninos cá acima, e o José também dava a luz, ficou algumas coisinhas que é preciso, sabem? Porque domingo eu fiz aquelas batatas, minhas amigas, 3 kg de batata. Está bem que foi a gente for 7 pessoas, mas 3 kg de batata não dê nada, não rende nada, sabe? E fez só para o almoço, assadinha. Eles gostam muito de batata assada daquela forma no forno, é muito gostoso. E então eles adoraram. E pronto, e então eu não tenho batatinhas, a fruta, pronto, fugi, sabem? Que é o que a gente também gasta mais, é muita fruta, graças a Deus. A alface também já não tenho, a minha saladinha, a minha companheira, sabem? E eu preciso dessas coisinhas em casa, e então o José vai buscar algumas coisinhas, olha, depois filma no canal dele. Minhas amigas, eu sou me esquecida, o Fernando Montanho tornou-me o vídeo novo. Vocês querem acompanhar a nova rotina, o novo trajeto, o novo Fernando Silva está aí, e então o canal dele é Fernando in the Road, foi a opção dele que ele quis colocar no nome do canal. Eu partilho na minha página do Facebook e pronto. Depois eu vou tentar deixar aqui embaixo, mas eu pus no vídeo de anteontem, antes de anteontem, eu pus no vídeo, tem letras azuis abaixo, que diz canal do Fernando Silva. Este é o canal do Fernando. Portanto, se quiserem, passem lá naquele vídeo, antes de ontem, e vejam o link que eu deixei ali. Se caso eu me esqueça, tá bom? Mas eu vou tentar não me esquecer. E o José disse muito, mas a minha cabeça. Minhas amigas, eu vou fazer tem. Eu vou fazer posta de tem. Só que nesse caso eu vou cozer. Eu vou cozer e vou fazer com umas batatas, uma batatinha vermelha que o José vai comprar, e uma saladinha, salada de pepino, que eu te mando comer pepino, minhas amigas, o pepino nunca mais foi como era comido com a casca, tem toda a diferença. Quem come pepino sem casca fica indigesto, fica a arrotar pepino, olha, come pepino com casca, cortado finamente, aquilo é tudo de bom. Quem puder fazer, minhas amigas, e acho que aqui a gente não tem, é aquelas courgettes que dizem que é abobrinha no Brasil, que é de fazer esparguete com a courgette. Eu não sei se a gente tem esse tipo aqui, ou se a gente faz é com a máquina, mas eu também não tenho a máquina de fazer isso. Mas depois eu quero ver se compro para fazer aquele esparguete de courgette. Eu amo courgette. É que tenho que comprar, só que a courgette é um bocadinho assim carinha, mas courgette refogadinha assim na panela. Ai, tão bom, minhas amigas, é tão bom. Eu tenho abóbora ali, eu quero ver também se parte um bocadinho da abóbora, que eu também gosto de abóbora na panela. É muito bom, parecido daquelas que os brasileiros fazem, é muito bom. Para quem tem a abóbora dura, de a casa de banho, come abóbora. A abóbora ajuda imenso, a ameixa ajuda imenso. A ameixa é uma fruta que não é calórica, é uma fruta que pode-se comer, é uma das frutas que tem menos calorias também. Fresquinha, bem lavadinha, é muito gostosa. A maçã também é bom, ou seja, a gente sabe as frutas que têm mais calorias. O melão é muito bom para quem tem retenção de líquido também. O melão ajuda muito. Melão, meloas, essas coisinhas que é mais aguadas, é muito bom também. Enfim, entre outras frutas, mas pronto. Eu quero ver se quando eu for às compras, eu compro um melão
para a gente levar para quando a gente sair. Um melão que eu acho que é mais saudável que a melancia. Apesar da melancia, muita gente adora, os meus adoram cá em casa. Só que as melancias aqui são muito grandes e depois acaba por se perder. E o José não gosta de comer melancia depois de vidro frigorífico. Ela gosta de comer melancia é partida na hora. Mas aquilo é muito grande, haja barriga para comer a comida e a melancia. Eu compro só metadinha e levo metade de um melão. Talvez assim vá. Também conforme o preço. Porque as melancias também às vezes estão carinhas. Enfim, está tudo caro. E é isso que eu vou fazer, minhas amigas. E pronto, fiquem então por aí. Que eu vou fazer então esse almoço aqui. E não se esquecem, não saem dos vídeos, porque depois eu vou contar uma história muito, muito emocionante. Tá bom? Enfim, fiquem por aí, até já. Minhas amigas, chegamos agora aqui ao nosso Evangelho Diário, nosso amigo, nosso querido livro, a nossa palavra do nosso Salvador, do nosso Cristo, do nosso tudo na nossa vida, da nossa luz, do nosso professor que nos ensina a ser alguém, que nos ensina a ser cidadãos bons, que nos ensina a ser pessoas melhores, não é? Que é o nosso livrinho aqui dos Evangelhos de Jesus. 30 de junho, terça-feira, quase um quarto para as 8 da manhã, está quase na hora, até às 8h10, vamos a ver. A leitura tem Mateus 8, versículo do 23 ao 27, e diz assim: subindo Jesus para uma barca, seguiram-no os seus discípulos, e eis que se levantou no mar uma grande tempestade, que às vezes também na nossa vida, de modo que as ondas alagavam a barca. Ele, entretanto, dormia. Aproximaram-se dele os discípulos e acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Perecemos quer dizer que vamos morrer. Jesus, porém, disse-lhes: por que temeis? Por que tens medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, ordenou imperiosamente aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eles admiraram-se, dizendo: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Até eles próprios não sabiam, ao tempo que estavam com o Senhor, do poder que Jesus tem. Jesus tem um poder extraordinário. E diz assim, no resumo: Senhor Jesus, é impressionante a tua força. Agradeço-te por nos cuidares em todos os momentos, em especial os mais atribulados. De facto, são muitas as tempestades da nossa vida. Eu peço-te que me dês a confiança e a esperança de chamar por ti sempre que atravesso uma tempestade. Dá-me coragem para as travessias da vida, que possam ser mais exigentes. Aumenta a minha fé. Minhas amigas, como nós somos fracos, como nós somos tão frágeis, como nós somos tão pequeninos, sabem? Se a gente não tivesse Jesus na nossa vida, a gente não somos nada. A gente tem que ter Jesus, o Cristo, na nossa vida. Temos que ter, porque é Ele que a gente socorre, é Ele que a gente dá a mão, é Ele que a gente chama para vir à nossa ajuda, vir ao nosso encontro. Sabe, minhas amigas? Quando a gente tem dificuldades, seja lá o que for que a gente tenha, e aqui diz: aumenta a minha fé, porque a gente são tão fracos na fé. Muita gente vai dizer assim: oh, Sarisa, cada um sabe de si. É verdade, cada um sabe de si. Mas se a gente for a ver os medos, as ansiedades, aquilo que a gente passa na nossa vida, se a gente tivesse mais um pouco de fé, a gente não tinha medo. E a gente tem medo, certo? A gente tem medo.
passar algumas coisas na nossa vida. A gente tem medo do dia da manhã. Se a gente realmente tivesse fé verdadeira em Deus, não tínhamos medo. Amanhã é o que Deus quiser. Sabem? É muito fácil a gente dizer amanhã é o que Deus quiser. Mas quem passa pelas situações, por uma cirurgia, por um resultado de alguma coisa, aí aperta o colo. Aí aperta. Sabem? Mas a gente, minhas amigas, aqui Jesus está dizendo, não tenhas medo. Vocês que não tenham medo, que eu estou aqui, que costuma-se a dizer, como eu já vi assim num filme até, não chores, papá está aqui, sabem? Não tenhas medo, anda ao encontro do papá, anda ao meu encontro. Eu vou tomar conta de ti, da tua família, de tudo, sabem? Porque nós pertencemos a Deus. Sabem, minhas amigas, Deus protege-nos de tanta coisa. A gente tem milagres diários. Jesus livra-nos de tantas coisas todos os dias, de minuto a minuto. Deus livra-nos. E a gente não sabe, a gente não nota. Sabe? Mas Jesus é bom. Jesus é bom a todo momento. Jesus está ali, hoje, amanhã, depois, sempre. Jesus está sempre ali. A gente tem que aprender a ver Jesus em todas as coisas durante o dia. A gente tem que aprender a ver Jesus em todas as coisas. Olhando para o leite, olhando para o queijo, olhando para a mesa, olhando para tudo o que a gente tem. Tudo tem o Senhor de Deus ali. Tudo tem Deus. Na mais pequenita coisa, Deus trabalhou para aquilo. A gente não pode ter medo de nada que nos afete, de um resultado, de nada, de uma tempestade, de um grande sol, que muitas pessoas, às vezes, coitadas, pessoas que se têm asma, pessoas que se queixem, ai, credo, muita gente, ai, que sol que vai fazer, ai, porque assim, não sei o que, ai, na França morreu tanta gente, ai, sabe, pessoas que sofrem de ansiedade e que têm esses problemas, fiquem com medo. Mas Deus diz, não tenhas medo, porque o que faz ali não faz aqui. Os climas não são iguais. Mesmo que faça calor aqui, não é igual. E a gente não pode ter medo. A gente tem que aprender. É assim, a gente tem que aprender a confiar no Senhor. E como é que a gente vai aprender a confiar no Senhor? Como é que a gente vai aprender a ter mais fé? Lidando com Ele o dia a dia. Falando com Ele diariamente, nas nossas rotinas, lavando roupa, lavando louça, lavando o chá, ouvindo alguma coisa de Deus. Há tanta coisa na internet. Basta escrever uma palavra de Deus, ou eu estou passando por isso, Senhor, dá uma palavra acerca disso e isso, sabe? E vai e tal, os versículos na Bíblia. Então, muita coisa, tudo o que a gente está passando, ou vocês acham que têm uma olhada, ou que têm inveja sobre vocês, ou pedindo que Deus dê uma luz, escreve-se no Google, Senhor, escreve-se assim no Google, versículo de dar luz assim sobre a vida das pessoas, estou passando assim, vai buscar o versículo exato, sabem? Portanto, minhas amigas, hoje em dia há muita maneira da gente se chegar a Deus, sabem? Antigamente via-se essas coisas das leituras de Deus com outros olhos. A gente ia à missa e tudo, e os padres explicam, mas não são todos os padres que expliquem as coisas como deve ser. E a gente sabe disso, sabem? Cada pessoa tem a sua maneira de explicar. Cada pessoa tem a sua maneira de ver a vida, de explicar algumas coisas que já passei ou que a família passou, sabe? E nós somos assim. Mas Deus está dizendo hoje aqui neste versículo e nesta leitura de Mateus para nós: não tenhas medo, homens de pouca fé, não temais. Porque é que vocês têm medo? Se eu estou aqui para arranjar as coisas, para
livrar-vos a vós, sabem? Portanto, minhas amigas, nós temos que aprender a não ter medo de nada, sabem? Um momento. Amigas, eu tenho aqui a tem, posta da tem, quer ver cozer? Ó, ver cozer. Pus aqui um bocadinho de sal, água quente, essas dentinhas de alho assim e pimenta, calda de pimenta. Pronto, está assim tão paradinho, a ver cozer, já cozi os ovinhos. Aqui eu tenho o franguinho que eu disse a vocês que ia guardar para fazer depois na frigideira com um bocadinho de manteiga. Ver cozer umas batatinhas e depois eu mostro mais alguma coisa a vocês. Minhas amigas, foi o Arthur que chegou à escola e perguntei-me uma coisa. E é isso, minhas amigas, portanto, a gente tem que aprender tudo o que se passar na vida com a nossa família, com as coisas, certos assuntos, certas injustiças com a gente, mentiras que contem a nosso respeito, críticas, seja o que for, inventações de muita coisa, não se apegantem. Não se apegantem, está tudo nas mãos de Deus. Se vocês não fizeram nada, se vocês são pessoas sãs, pessoas dignas, pessoas honestas, não têm por que temer. Portanto, minhas amigas, sejam honestas para Deus e para si próprias. Sabe, a pessoa se é honesta, se é digna, sabe, guardar respeito ao seu corpo, porque a gente, pronto, não vale a pena eu falar outra vez com isso, mas a gente sabe como é as coisas, temos que guardar respeito, porque nós somos o templo do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, nós somos feitos à imagem de Deus, e eu queria fazer aqui um apelo a mulheres para aí que vão para os sítios todas descaptadas. Está bem que há calor, mas o calor é para todas, o calor é para todos, não é? Então os homens vão de cuecas também para o supermercado. Há calções que também é uma coisa séria. Enfim, há muito tipo de roupa. Guardem para andar descaptadas em casa. Estão lá na sua propriedade. Agora, para sair para os supermercados é uma coisa séria. Depois, é assim. Querem ser vistas com olhos que a gente costuma-se dizer, a gente só o que o povo quer. Mas também, não é, minhas amigas? Não são vistas com bons olhos. Certo? Não é? A gente sabe que até os homens olhem, mas qual é o marido que gosta que a mulher também anda assim para toda a gente ver? Eu acho que tem que guardar respeito assim. Não quer guardar respeito até à pessoa que está, guarda respeito a Deus. Eu acho que uma pessoa que é elegante, não é ser magra para ser elegante. Uma pessoa elegante, uma pessoa com elegância, uma pessoa chique, é uma pessoa simples, mas digna de ser mulher, de ser chamada mulher, sabem? Como é que a gente não pode andar para aí assim mais tão tirado. Temos que ser dignas, guardar a respeito a si próprias, sabe? Enfim, mas cada um é que sabe de si e o que é que a gente vai fazer. Mas eu falo isso em todos os anos, porque se vocês for ver, se vocês, antes de me criticarem acerca dessa petice que eu estou dando agora, se vocês forem pesquisar na Bíblia, tem lá acerca disso. Portanto, não estou inventando, estou falando de uma coisa que eu já li. E então, olha, fica ao critério de cada bem. O que importa é que hoje a palavra é: não tenhas medo, tem fé, confia em mim. Confia em mim. Deus está dizendo: não tenhas medo, não tenhas medo. Sabe, Deus prepara, Deus toma conta de tudo. Basta que a gente tenha fé.
E ele diz homens de pouca fé. Homens quer dizer a população inteira, não é propriamente só os homens. Mas naquela altura foi os discípulos, não é? Ele estava a falar com eles, mas isto para nós hoje em dia é para a população inteira, para o povo. Tanto faz se homens ou mulheres que estejam a ler a leitura, não é? E é isso, minhas amigas, vamos beber um cafezinho. E pronto. Vamos agradecer por mais um dia ao Senhor. Já são 8 horas. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade. Este fôlego de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de todo o mal. Cobre com o teu mão todas as instituições, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamentos que as pessoas façam, todo o tipo de medicação, trabalhos, viagens, transportes, compra e venda, papéis de tribunais, papéis de imigração, injustiças uns contra os outros, pessoas com depressão, pessoas que estão muito confusas na vida, pessoas que ainda estão a encontrar-se com o Senhor, pessoas que querem mudar de vida para melhor. Enfim, que o Senhor vai ao encontro dessas pessoas todas, que elas consigam achar o Senhor e que elas não temam, nem eu, que nós não tenhamos medo de enfrentar as coisas, não é? Porque assim o Senhor diz, para nós termos confiança no Senhor, na sua palavra, nas suas coisas. Amém. Quero pedir a vocês muitas orações por todas as pessoas que estão aqui, pelas pessoas de mais idade, pelas pessoas mais jovens, pelos filhos, pelos sobrinhos, pelas famílias inteiras, de todos nós daqui. Quero também pedir muitas orações pelo povo da Venezuela, vocês sabem muito bem o que é que aconteceu lá, e um pouco pelo mundo todo, porque a gente sabe só as notícias principais, mas a gente não se pode esquecer que há muita gente no mundo inteiro, nas ruas e tudo mais, que pedem muitas orações por elas e a gente não sabe, sabem? E a gente tem que pedir por nós todos, pelo mundo inteiro, todos nós, nas nossas orações, para que o Senhor tenha assim, Deus sabe de tudo, não é? Mas Deus gosta também que a gente ajude nesse aspecto, a sermos todos juntos ali, uma família inteira, sabem, a dar afetividade, não é? Aquele calor humano, aquela corrente do bem pelo mundo inteiro, que é muito bom, não é? Se a gente fosse assim, se a gente fosse todos uns passarinhos, que a gente pudesse levar um saquinho a bem, um saquinho a outro, um abraço a bem, um abraço a outro. Era tão bom poder ajudar a tomar conta, dar atenção, dar uma palavra, dar um abraço. Tanta gente que estão para aí, inquietos, de chorar no ombro de alguém, sobre a vida, sobre as injustiças que já tiver na vida, não é? Todos nós, não é? Já tivemos assim um sufoco na vida e eu gostava de dar este abraço às pessoas, para aquelas que realmente sentem-se mesmo inquietas para desabar, para chorar, porque estão muito emotivas, estão assim com carência afetiva, necessitando realmente de um desabafo, não é? Que é mesmo assim. Minhas amigas, desculpa se não estou respondendo às pessoas do Messenger, eu gosto de todos, só que quando eu tivesse mais um tempinho, eu ver lá e dê uma palavra para trás, tá bom? Enfim, minhas amigas, vamos então ficar por aqui. Espero que vocês tenham tido umas ótimas festas aí dos Santos Populares. A gente ontem aqui vi fogo de artifício ali para o lado da Ribeira Grande, que foi as Carvalhadas. E pronto, agora vamos acabar com os Santos Populares e entrar nas festas das paróquias.
Muita saúde para todos e até amanhã, se Deus quiser.